foi Sansão na Bíblia? Vamos conhecer a história completa da vida de Sansão e Dalila. Não esqueça se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo no canal. Assim você ficará por dentro. Novidade dos vídeos, personagem da Bíblia. Vamos conhecer a história de Sansão na Bíblia, trajetória da vida dele. Narra a trajetória do último juiz de Israel antes da monarquia. Conhecido por sua força sobrenatural e vida marcada por escolhas controversas. Nascimento e voto de Nazireu. Sansão nasceu em uma época em que Israel estava sob o domínio dos filisteus. Sua mãe era estéril, mas um anjo anunciou que ela teria um filho que começaria a libertar o povo. Ele foi consagrado como Nazireu desde o ventre, o que exigia 3 votos principais: não beber vinho ou bebidas fermentadas, não tocar em cadáveres ou coisas impuras, nunca cortar o cabelo, que era o símbolo de sua aliança e fonte de sua força vinda de Deus. Grandes feitos de força. Ao crescer, Sansão demonstrou feitos incríveis impulsionados pelo Espírito do Senhor. O leão matou um leão com as próprias mãos. Vingança das raposas. Amarrou tochas nas caudas de 300 raposas para incendiar as plantações dos filisteus. A queixada de jumento. Derrotou 1000 filisteus sozinho usando apenas o osso da mandíbula de um jumento. Portões de Gaza. Arrancou e carregou os portões da cidade de Gaza até o topo de um monte. A queda e traição de Dalila. Apesar de sua força, Sansão tinha uma fraqueza por mulheres estrangeiras. Ele se apaixonou por Dalila, que foi subornada pelos líderes filisteus para descobrir o segredo de sua força. Após enganá-la 3 vezes, Sansão finalmente revelou que sua força estava em seu cabelo. Enquanto ele dormia, Dalila cortou suas tranças, quebrando seu voto. Sem a força divina, ele foi capturado. Teve os olhos arrancados e foi escravizado para girar um moinho na prisão. O sacrifício final. Durante uma festa no templo do deus filisteu Dagom, Sansão foi levado para ser humilhado perante 3.000 pessoas. Com o cabelo tendo crescido novamente e em um último clamor a Deus, ele pediu força para se vingar. Ele empurrou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo. O edifício desabou, matando Sansão e todos os líderes filisteus presentes. A Bíblia afirma que ele matou mais pessoas em sua morte do que em toda a sua vida. Sansão liderou Israel por 20 anos. Lembrado na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11 por seu papel na libertação do povo. Para entender o contraste com a força bruta de Sansão, é fascinante olhar para os votos de Nazireu ou para a liderança estratégica de Débora, a única juíza mulher. O voto de Nazireu, consagração radical. O termo vem do hebraico nazer, que significa separado ou consagrado, diferente dos sacerdotes que nasciam para o cargo. Qualquer israelita podia fazer esse voto voluntariamente por um período. No caso de Sansão, foi vitalício. O cabelo comprido não era uma fonte mágica, mas um sinal visual de que a pessoa estava sob a autoridade de Deus. Cortá-lo era declarar o fim da aliança. A abstenção do vinho simbolizava a renúncia aos prazeres sensoriais e ao luxo em favor de uma clareza mental para o serviço divino. O rigor com a morte. O nazireu não podia se aproximar de cadáveres, nem de parentes próximos. Isso mostrava que a lealdade a Deus estava acima dos laços familiares. Enquanto Sansão era um exército de um homem só, Débora era o cérebro por trás de Israel. O diferencial, ela não era conhecida por força física, mas por sua sabedoria e profecia. Ela julgava as causas do povo debaixo de uma palmeira. A batalha
Ela convocou o general Baraque para lutar contra os cananeus, mas avisou que a glória da vitória pertenceria a uma mulher Jael, e não a ele. Lição: Débora mostra que a liderança espiritual e a inteligência estratégica são tão poderosas quanto a força física no campo de batalha. Os detalhes do voto de Nazireu. O segredo de Sansão. O voto de Nazireu está detalhado em Números. O que pouca gente sabe é que ele era, na maioria das vezes, temporário 30 a 100 dias. Sansão foi uma exceção rara, um nazireu desde o ventre. O cabelo, no final do período do voto. O nazireu deveria raspar cabeça na porta do tabernáculo e queimar o cabelo como oferta. Para Sansão, o cabelo cortado por Dalila significou o fim violento e prematuro de sua consagração. O vinho, a proibição ia além do álcool. Eles não podiam comer nem uvas passas ou cascas de uva. Era uma disciplina radical de controle dos desejos. Gideão, o juiz da estratégia. O contraste com Sansão. Sansão era o exército de um homem só que confiava na força. Gideão é o exemplo de como Deus usa a fraqueza e a estratégia. O chamado: Gideão estava escondido em um lagar-tanque de uvas, com medo dos inimigos quando o anjo chamou de homem valente. Seleção dos 300, ele tinha 32.000 soldados. Mas Deus o fez reduzir para apenas 300 homens escolhidos pela forma como bebiam água, para provar que a vitória não viria pelo número de soldados. Arma inusitada, eles venceram o exército midianita sem usar espadas no início, mas apenas tocando buzinas chofares e quebrando vasos de barro com tochas dentro. O barulho e a luz causaram pânico e os inimigos se mataram entre si.